Porque são suas decisões e não outro fator qualquer que determinam os seus resultados, o seu sucesso ou o seu fracasso em seus negócios, em sua carreira, em sua vida como um todo. Por quê? Porque são as suas decisões a raiz de tudo isso. É importante a gente entender, primeiro, que as nossas decisões são, em sua grande parte, inconscientes, tá? E eu quero dar destaque aqui agora à questão das macros decisões, ou de decisões maiores, às vezes não tão macro, mas decisões maiores. Um exemplo, a gente pode se perguntar, por quê? É fato, eu estou com um problema, mas por que eu estou com tal problema? Veja que isso me leva a voltar a analisar e encontrar um ponto que eu tomei alguma decisão, uma decisão um pouco maior, ou uma decisão ainda maior que norteia toda a nossa vida, e eu vou explicar um pouco mais ela, é o que eu preciso fazer para alcançar os meus grandes objetivos de vida. Veja que agora é uma decisão maior. A verdade é que a gente está em um ponto, e cada decisão que a gente toma nos leva por um caminho. E muitas vezes a gente está assim, nessa direção, depois nessa, aí voltando, depois nessa, e a gente fica assim, fazendo caminhos, às vezes rodando em círculo, sem conseguir de fato alcançar os resultados que a gente realmente almeja e constantemente tendo os mesmos problemas de novo. Por quê? Porque a gente não para analisar qual é a origem. E a origem, você entendeu agora, está sempre na decisão. Mas a gente precisa de voltar um pouco isso, para você entender bem como é essa questão da decisão. Nós temos a macro decisão, que ela pode ser tomada de forma mais inteligente, um pouco mais consciente, um pouco mais elaborada, mas a gente tem também as micro decisões que a gente está tomando o tempo todo. O que eu vou falar aqui agora para você, ou deixar de falar, é uma micro decisão. Eu ter resolvido gravar esta aula para vocês é uma micro decisão. Então a gente está o tempo todo tomando micro decisões em nossos negócios. Eu contratar, eu demitir, eu indicar um caminho, eu indicar outro caminho, eu parar uma atividade ou continuar outra atividade. São micro decisões. Essas micro decisões, quando elas estão orientadas a um objetivo maior, ou seja, a gente tomou uma macro decisão, elas têm de ser mais direcionadas e por isso elas têm um certo potencial de serem mais assertivas. Quando não é isso, quando a gente está tomando decisões sobre problemas atuais sem um objetivo maior, esses problemas podem estar se repetindo, como eu falei. E aí a gente precisa de voltar e encontrar a origem dessa decisão para que a gente quebre o padrão e passe a decidir mais assertivamente naquele ponto. Lembra o seguinte, tem uma coisa comum que com certeza você já ouviu, já leu por aí, que não é bem o que acontece, mas é como eu interpreto o que acontece. Então, se eu voltar para analisar isso, fazer uma regressão nesse sentido do que aconteceu, eu posso dar um exemplo aqui, eu bati o carro duas vezes. E agora veja, nas duas vezes que eu bati o carro, uma foi, inclusive foi um PT no carro, eu saí lá do condomínio, aí por sorte eu saí, coloquei ainda o cinto de segurança e fui andando devagar. Só que nesse momento devagar eu parei e fiquei olhando o celular. Então veio um carro lá disparado, o rapaz estava até bebendo, e aí entrou um outro na esquina. Nesse momento, esse outro da esquina, ele teve que desviar da esquina, entrou na esquina e ainda bateu. E aí ele foi titubeando e bateu de frente para mim. Mas veja, eu estava no celular. Não fui o errado, o causador do acidente. Mas será que eu não conseguiria, de alguma forma, reverter se eu tivesse com atenção? Então eu voltei e entendi que eu tomei uma decisão errada de olhar o celular em um momento errado. Uma outra vez, saindo também do condomínio, nesse momento já morando aqui em outro condomínio, quando eu passei pela portaria, eu peguei o celular e fui olhando e andando muito devagar, eu estava andando realmente a 20 ali no máximo, e aí um carro deu ré e pô, bateu em mim. Ele estava errado novamente. Mas eu também estava errado, porque se eu não tivesse no celular, principalmente a 20 por hora, eu teria simplesmente parado o carro, eu teria simplesmente buzinado, eu teria feito alguma coisa e teria evitado aquele problema. Percebe? Então a gente precisa de regredir para entender qual foi a decisão que a gente tomou que causou aquilo. Decisão certa ou errada, mas ela causou algo. E depois a gente precisa de entender o que foi que causou para que a gente aprenda com isso. E quando a gente aprende com isso, com o problema, com o que aconteceu, a gente consegue quebrar o padrão e consegue continuar crescendo em cima disso, tá? E aí eu quero falar
para nortear ainda mais e nos aprofundar nessa pegada de tomada de decisão, a gente pode lembrar aqui da pirâmide de Maslow, onde tem lá a teoria das necessidades, a hierarquia das necessidades, onde a gente tem lá a base da pirâmide, que é a fisiologia, são as nossas necessidades de alimentar, de urinar, água, de inclusive sexo, tudo está ali nas necessidades básicas do ser humano. E a gente vem para um outro andar, que é a questão da segurança. E a gente, quando tem essas necessidades básicas supridas, a gente vem para a questão da segurança. Geralmente, quando a gente não tem as necessidades básicas supridas, a gente meio que vira, claro, quando não há um descontrole, mas geralmente a gente meio que vira bicho. E a gente vem para uma outra camada, que é a parte da segurança. Segurança do corpo, a segurança do emprego, a segurança financeira, a segurança é onde fica mais claro o medo que a gente tem de perder, o medo das perdas. E a gente vai crescendo na questão do relacionamento, né? Amor, relacionamento, outro andar, a questão da estima, autoestima, como eu me vejo, como as pessoas me veem, e a questão da realização pessoal, que é algo já lá no topo da pirâmide, algo ainda mais profundo, algo ainda mais forte. E só para revisar, para ficar mais claro para você isso aí, e a gente adentrar mais ainda, pense você o seguinte, a gente tem aqui o que a gente chama de cérebro reptiliano, tá? E aí estou trazendo uma teoria que foi formulada mais com o intuito de facilitar o entendimento. E a gente tem essa parte aqui que é chamada parte da reptiliano, porque é comum nos répteis, certo? É a parte onde a gente sustenta mais o nosso viver, onde está aqui a questão da sobrevivência nata mesmo. A gente não percebe quando a gente está respirando. Por quê? Porque é controlado por aqui. As decisões são tomadas pelo nosso reptiliano, né? Pelo nosso instinto de agir. A gente tem uma camada um pouco mais superior, um pouco mais evoluída, como é chamada, que é a camada emocional. Alguns répteis não têm, algumas aves têm. Mas isso, comum nos mamíferos, é o que nos diferencia na questão emocional. Isso nos dá um sentimento mais profundo das coisas. E isso faz com que a gente tenha emoções em si. Percebe? Não é mais sobrevivendo sobre o instinto, mas é vivendo sobre as emoções. E a gente tem essa camada que é menor ainda, mas aqui na frente, que é chamada do neocórtex. É a parte onde a gente toma decisões mais conscientes, a parte mais consciente. Então o que acontece é o seguinte, aqui atrás é muito instintiva, é uma decisão muito instintiva, muito primitiva. A gente tem uma parte maior aqui no meio, que é essa parte que a gente chama de emocional, é onde controla as nossas emoções, tá? E a gente tem a parte onde a gente toma algumas das decisões, que é a parte do nosso consciente, o nosso neocórtex. E aí quando a gente fala inclusive em congruência, olha que interessante, quando a gente fala em congruência, não, eu sou uma pessoa congruente. Quando é que eu sou uma pessoa congruente? Quando eu consigo alinhar essas três mentes, esses três andares do nosso cérebro, tá? Didaticamente também é interessante a gente pensar como três mentes, porque cada uma toma decisões independentes uma da outra. Agora vejam, a que toma decisão tem por obrigação convencer as outras partes daquela decisão. E a gente vai pensar o seguinte, a gente tem aqui essas partes mais primitivas, desde a parte emocional e as outras, a gente tem uma parte que nos diferencia de todos os animais, que é a parte racional. Então, essa parte racional, quanto mais a gente usa, mais energia gasta. Essas outras partes a gente faz meio que no automático, são mais primitivas. Só que o nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo para nos manter em segurança, para não gastarmos energia, para não nos colocar em risco, entre aspas, tá? Ele não tem essa noção, mas a gente evoluiu dessa forma. Então, mais de 90% das nossas decisões são inconscientes. Percebe? São tomadas por essas duas mentes mais primitivas. E muito mais, tá? Algumas pessoas mais evoluídas em termos de se autoavaliar, de se autoestudar e de se autoforçar a tomar melhores decisões, a serem pessoas melhores, mais maduras, conseguem tomar mais decisões racionais. E veja, não é dizer que o racional é melhor, é porque com o racional você consegue também dizer às outras partes da sua mente, do seu cérebro, como ele deve se comportar e passa a ser uma coisa um pouco mais madura. Mas veja que interessante. Se o meu reptiliano, que é instinto, se o meu sistema límbico, que é a minha parte emocional, é quem toma a maioria das decisões, baseado em que ele toma essas decisões? E aí é que vem o grande lance. É baseado em nossas crenças,
baseado em nossos valores, baseado em quem nós somos naturalmente. Percebe? Então, o que é que a gente faz para tomar decisões mais assertivas nesse ponto, então, que é o ponto mais forte, onde representa mais de 90% de nossas decisões? Bem mais, mas vamos trabalhar com 90%. É didático, é para que você entenda melhor. Então, o que é que a gente faz? É aí onde a gente trabalha os nossos hábitos, a gente trabalha as nossas crenças, a gente trabalha alguns fatores. Porque quando esses fatores que são automáticos, eles estão mais direcionados a algo que é de crescer, a um ciclo que é virtuoso e não um ciclo vicioso, então a gente tende a tomar decisões mais assertivas. Mas para tudo isso, a gente precisa de uma coisa básica muito importante. Essa coisa é o que a gente chama de ter um grande objetivo de vida. Por que é importante? Porque quando a gente traça um objetivo de vida, a gente trabalha com o planejamento futuro. A gente trabalha com uma direção de algo que a gente almeja. Então a gente trabalha com o nosso consciente. A gente passa a ter uma direção. Então quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem de se perguntar, não é por esse parâmetro, não é por esse, não é por esse. É por esse parâmetro pré-determinado. Então por isso eu tenho a tomar decisões pelo menos mais direcionadas. Mas Evandro, mas ainda assim algumas pessoas se perdem muito o foco. Claro. Perdem muito foco. E aí a gente precisa de entender mais a fundo. A questão quando eu trabalho muito com pessoas de negócios, com executivos, com empresários, é importante a gente entender o seguinte, a questão do ego, como o ego influencia, lá no fundo, como é que o ego está influenciando as nossas decisões. Pense no ego como uma lente que está tapando a nossa visão e fazendo com que a gente enxergue as coisas meio turva e talvez um pontinho e outro de vez em quando vai brilhar. Não necessariamente quer dizer que ele esteja direcionado ao nosso grande objetivo, mas por esse ego estar forte, por a gente estar com a visão um pouco turva, a gente vai por onde isso brilha. E aí a gente se torna um auto-líder muito ruim, toma decisões muito ruins e principalmente, dificilmente a gente consegue realmente liderar pessoas para uma direção, um objetivo que foi pré-determinado, com inteligência, com estratégia para que as coisas acontecessem. Então, novamente, você entende, a estratégia ela é muito importante, mas a gente não erra por causa das estratégias geralmente. A gente erra é por causa das decisões que a gente toma para poder alcançar essa estratégia. Muitas vezes a gente consegue tomar uma decisão e não consegue dar manutenção a essa decisão. Por que que isso acontece? Questões emocionais também. Novamente, vem a questão do ego turvando a nossa mente. Será que existe essa palavra? Deixando a nossa mente mais turva. Vem a questão do outro ponto que eu trabalho muito forte, que é a questão do apego. Apego a que a gente está apegado, ao que a gente está com medo de perder. Muitas vezes para a gente conquistar algo, a gente precisa soltar o que está por aqui, mas a gente não consegue soltar. Então como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente produz em direção a isso? Então a gente precisa entender de que forma esse apego está. O apego é mais uma lente. Imagina você que tem pessoas que têm o ego, tá com a mente turva. Ainda tem a questão do apego e tem pessoas que ainda têm um outro ponto que é muito comum, que é a falta de perdão. Muitas vezes até a auto-perdão. Nossa, eu errei. Como eu errei, eu não me perdoo, não faço novamente. E quando a gente consegue trabalhar esses 3 pontos, ego, apego e falta de perdão, claridade começa a ficar mais claro, porque a gente tira essas lentes turvas da frente. A gente trabalha muito isso através de atividades, através de trabalhar as crenças. Eu quero que você entenda crenças como o seguinte: toda crença limitante hoje, um dia ela foi potencializadora. Por exemplo, eu tenho uma meta de vender 20. Hoje eu vendo 5. E aí eu trabalho, mas vender 20 é difícil e tal. Mas ela é potencializadora porque eu quero bater 20. E aí eu ralo, trabalho com inteligência, consigo chegar e bater 20. Nesse momento eu consigo repetir, aí eu começo a cravar em repetir, sempre bater 20. E aí eu falo o seguinte: olha, a minha crença de vender 20, de bater uma meta de vender 20, que foi potencializadora um dia, hoje é limitante. Ela não me permite com que agora eu venda 40. Então eu preciso traçar um novo objetivo, uma nova meta e trabalhar essas minhas crenças, o que eu acredito, trabalhar por que aquilo é importante para eu começar. Então isso é na vida como toda, nos relacionamentos. Todo homem é X, toda mulher é Y. Crenças que, alguma vez, para nos proteger, geralmente até as crenças mais fortes são crenças da infância. Então, por algum quadro, por algum cenário, a gente cravou essa crença como verdadeira, como potencializadora naquele momento, só que chegou um momento que ela se tornou limitante. Então, a gente precisa de trabalhar tudo isso.
A todos esses fatores que eu falei de crença, falei de ego, falei de apego, falei de falta de perdão, a gente chama tudo isso de valor, a gente chama tudo isso de paradigmas. Então, a gente precisa entender quais são os nossos paradigmas e trabalhar eles para que a gente tome decisões mais assertivas. O resumo de decisões mais assertivas, o potencializador maior das decisões mais assertivas chama-se clareza. A gente limpar as lentes, a gente traçar um grande objetivo, uma grande visão de vida, mas não uma visão baseada no ego, porque senão vai estar turva, mas baseado em nossos grandes sonhos, ou baseado em uma grande inspiração que veio e se alinhou com os nossos grandes sonhos. É em cima disso que a gente começa a ver o seguinte: caramba, o caminho está muito claro. Quando a gente traça a meta, traça projetos e trabalha os entraves do caminho, vai ficando cada vez mais claro. Então, a busca que a gente sempre tem que se fazer não é uma busca por motivação, não é uma busca por mais foco, é uma busca por um grande objetivo traçado de forma alinhada e estratégica para a gente. Porque isso naturalmente, veja, está alinhado ao coração, traz coragem. Coragem vem de quê? Coração que age. Correto? Está alinhado ao coração, está alinhado ao futuro, ao que a gente quer. Então isso naturalmente desperta a automotivação e faz com que avancemos em cima disso. Naturalmente isso é algo que a gente quer muito, então naturalmente nos mantém mais focado, ok? E a gente vai trabalhando alguns pontos para isso. Mas bacana, era mais para trazer essa luz sobre lhe despertar, para que você tenha cada vez mais interesse na clareza, não motivação. Clareza, a clareza lhe dá o que você precisa e tudo isso se resume em decisões mais assertivas. Inclusive, eu tenho um e-book que está liberado aí, está gratuito ainda, vale muito a pena você baixar, porque eu vou descrever muito forte a questão da visão, a questão da coragem, a questão da competência que precisa para que de fato você alcance seus objetivos maiores, para que de fato você tome decisões muito mais assertivas. Eu tenho um link que está aí em algum lugar. Clica nesse link, baixe esse e-book, me dê algum feedback, tire alguma dúvida que tiver comigo, vai ser uma alegria ajudar você ainda mais. Tudo bem? Forte abraço, Evandro Santana, Lema Coaching.